Bom, o que eu posso dizer? A sensação que eu fiquei é que ainda temos muitos desafios. Temos muitos desafios porque uma coisa é o aspecto meramente formal, o aspecto meramente discursivo, de que de fato vamos para um processo de escutação no âmbito de um diálogo nacional, mas me parece que ainda estamos muito defeituosos no aspecto da inclusão. Estamos defeituosos porque neste momento, nós em particular, vou falar por exemplo do partido Ana Mola, nós fizemos de fato um requerimento, falou-se muito de requerimento e de cartas para fazer parte do diálogo. Faz parte, fazer um requerimento, fazer uma carta, faz parte de um processo normal dentro do nosso quadro constitucional, de quem, perante a multiplicidade de assuntos que o nosso Estado tem, de querer integrar isso. E nós fizemos-lo, e neste momento ainda não temos respostas até esta altura. Estive aqui como membro do Conselho de Estado, não fui convidado como parte integrante do diálogo ou da Comissão Técnica. Nós queremos fazer parte da Comissão Técnica em concreto, porque temos propostas em concretos para a Comissão Técnica. E outro aspecto também que eu queria aproveitar as câmaras das televisões para partilhar, é que não podemos dizer também que estamos totalmente reconciliados quando temos um partido. Logo a seguir a sua aprovação, o presidente desse partido, sempre que chega ao aeroporto de Moçambique, é recebido com gás lacrimogéneo, balas verdadeiras. Isto tem sido recorrente. Então nós temos ainda muitos desafios para além do discurso, temos muitos desafios para além do aspecto meramente formal do diálogo. Há muitas questões neste país que têm que ser resolvidas. Quando nós ainda temos, até hoje estamos a falar de diálogo, estamos a falar de reconciliação, temos mais de 5.000 moçambicanos que continuam detidos e de forma ilegal, portanto têm as suas privações de liberdade totalmente ilegais. Temos várias pessoas que ainda vivem com projéteis, com balas dentro do corpo, sem nenhuma garantia de assistência médica e medicamentosa. Temos muitas famílias que ao longo deste processo perderam os seus parentes, alguns até garantes do sustento das suas famílias, e que não há nenhuma compensação e não há nenhuma palavra que se diz em relação a estas matérias. Então este diálogo só terá sentido se houver mensagens em concreto para pessoas que até este momento estão em dor, estão em lágrimas. Então nós não podemos estar a falar de um diálogo quando nós sabemos que o país está a sangrar, quando nós sabemos que há lágrimas a correr na face de muitas famílias moçambicanas. Então este é o desafio que eu coloco. Portanto, não basta nós só estamos a dizer que este diálogo é para todos os moçambicanos. De palavras boas, de palavras convenientes, até o inferno está cheio. O que nós queremos são atos concretos, atos de fato que são conducentes à reconciliação. Não queremos partidos que quando fazem as suas marchas, fazem as suas celebrações, até as forças de defesa e segurança são mobilizadas para defender esses partidos, para colocar esses partidos a festejar, digamos, de forma tranquila, e quando há outros partidos que querem celebrar com os seus seguidores e os seus membros, são perseguidos, há gás lacrimogéneo, há detenções, há mortes, há proibições. Nós tivemos um caso, agora que estou a fazer as teleconferências presidenciais para muitos distritos, nós tivemos um caso em Niassa, em que um administrador foi para uma rádio e dizer que a polícia deveria proibir qualquer tipo de concentração de moçambicanos para assistirem a qualquer reunião virtual, porque essas reuniões são contra o Estado, são contra o Partido Frelimo. Isto é horrível e esses áudios existem, temos provas disso. Portanto, nós não podemos neste momento estar a vangloriarmos, a tocar trompetes de diálogo, de inclusão, quando na prática é um país em que há muita exclusão, há muita perseguição, há execuções extrajudiciais neste país, temos a polícia a matarem-se uns aos outros e a própria, digamos, as autoridades de direito a escamotear provas, a ocultar provas, há ameaças, há roubos. O próprio Estado hoje é um dos Estados mais corruptos do mundo que nós temos. Digamos, no ranking da corrupção no mundo, Moçambique está entre os piores países do mundo. Quer dizer, não é possível você vir nesse quadro falar de diálogo, falar de reconciliação, falar de perdão, quando você próprio
é praticante de todos os atos que dividem os moçambicanos, de todos os atos que levam os moçambicanos, digamos, a odiarem-se uns aos outros, todos os atos que levam o país a estar mais inclinado para o conflito do que propriamente para a paz. Então é esta questão que eu queria... Qual será a sua contribuição como membro do Conselho de Estado para que Moçambique volte a ser, portanto, um Estado? Bela pergunta, bela pergunta. A minha contribuição como membro do Conselho de Estado não é o que vou fazer, é o que já comecei a fazer. E a primeira questão que eu coloquei foi exatamente fui o único conselheiro de Estado que apresentou uma proposta, um projeto de lei de reforma ou de revisão da lei do Conselho de Estado. E a revisão da lei do Conselho de Estado que nós colocamos é para que o Conselho de Estado seja mais interativo com o povo, o Conselho de Estado esteja mais próximo do cidadão e umas propostas concretas que estão lá nesta lei, eu aconselhava os jornalistas a reverem, vão ver que se isto for aceito, o Conselho de Estado vai ser de fato uma unidade em que de fato as pessoas encontrem como um interlocutor, como um porta-voz das suas aspirações, dos seus choros, das suas aflições. Neste momento, o Conselho de Estado é um organismo elitista, o Conselho de Estado é uma organização ou um órgão do Estado que não comunica, que não ausculta e que não reflete aquilo que é o choro do próprio povo. Então eu já comecei, este é o primeiro exemplo em concreto que eu apresento e é isto que eu vou fazer. No Conselho de Estado não vou lá para tomar café, não vou ao Conselho de Estado à procura de privilégios, eu vou ao Conselho de Estado como uma oportunidade para continuar a defender o meu povo, como uma oportunidade para continuar a exigir com os 5.000 cidadãos moçambicanos que estão presos desde outubro do ano passado, de forma ilegal, possam ser libertos. Que as famílias, mais de 400 famílias que até hoje perderam seus parentes, têm que ser compensadas. Mais de 3.000 pessoas feridas durante o processo das manifestações têm que ter assistência médica e medicamentosa gratuita. Então é isto que eu vou continuar a fazer como membro do Conselho de Estado e não tenho nenhuma outra pretensão, nem nenhum outro objetivo naquela sala, senão continuar a defender o meu povo até as últimas consequências. Mas um agente que foi morto brutalmente na manhã de hoje. Nas redes sociais associa-se este indivíduo à morte de vários moçambicanos, um dos quais Elvino Mondlane, Elvino Dias. Quero deixar algum comentário? Sim, olha, existem, ainda bem que tu me fazes essa pergunta, porque eu não vou fazer essa conexão, porque isso é uma questão de investigação. Mas vou dizer uma coisa, aqui está mais um elemento que prova que nós não estamos reconciliados. O Elvino Dias foi morto perto da zona do Pulmão. Na zona do Pulmão, tanto o BCI, tanto o Standard Bank, como a Embaixada da Rússia, como as câmaras que estão montadas ali ao longo da Via Rápida, conseguem ter imagens elucidativas, evidentes de quem assassinou Elvino Dias. E o assassinato de Elvino Dias não tem esclarecimento hoje, não é porque estão em investigação, é porque pura e simplesmente a Procuradoria-Geral da República e os esquadrões da morte estão numa parceria perfeita. Elementos de prova para saber quem matou Elvino Dias existem e estão na tutela da própria Procuradoria, da Polícia e das autoridades de justiça deste país. Então, este exemplo que estás a levantar, para mim, eu coloco como uma hipótese muito válida, porque existem provas mais do que evidentes, não é só o caso de Elvino Dias, existem provas mais do que evidentes sobre a morte do professor Sistak e tantos outros foram assassinados. Mas até este momento, todos os requerimentos que nós fizemos para pedir esclarecimentos sobre este caso, dizem que o caso está em investigação, o processo ainda está sendo tramitado. Então, é um exemplo concreto de que não basta só estar a falar de diálogo e passar nesses carros luxuosos que a gente está aqui a ver. Não basta só estar a falar de diálogo inclusivo e depois saírem daqui para os seus palácios, para baixo do ar-condicionado, com bons salários e usar milhões de meticais para essa comissão técnica, quando nós temos um povo que está sendo massacrado. Nós temos polícias que até hoje são chamados e comparados com cães. Quando nós temos polícias que não têm alimentos, nós sabemos, na zona de Buane, que os polícias até tinham que ir caçar cobras no mato para se alimentar. Nós temos hoje militares que estão a reivindicar, que estão a ser tratados abaixo do nível do animal e a única resposta do governo é que esses militares são rebeldes, que esses militares são desordeiros. Portanto, não é possível. Aqui temos um caso concreto de que este processo de diálogo, ele só será verdadeiramente efetivo
quando se resolver as aflições do povo, quando parar as matanças, quando se acabar com os esquadrões da morte, quando se acabar que o Venâncio Mondlane, sempre que chega ao aeroporto de Moçambique, é recebido com gás lacrimogéneo, balas verdadeiras, é perseguido, é acusado de terrorismo, quando aqueles que são os verdadeiros assassinos do povo, que cometeram todo tipo de crimes durante o processo eleitoral do ano passado, estão a passear a classe, vão aos seminários, ainda passam por frente das famílias que estão a chorar e descaradamente a rirem-se dessas famílias, engravatados com bons salários, bons subsídios. Enquanto o país estiver nessa situação, este diálogo é apenas uma maquilhagem. Este diálogo é apenas algo para o faz de contas. Então nós não queremos um diálogo de faz de contas, nós não queremos um diálogo de maquiagem, nós não queremos um país que vive de simulações, nós queremos um país que efetive as suas medidas de garantir ordem, de garantir segurança, de garantir reconciliação e de garantir paz entre os moçambicanos. Então, parece que o presidente deu uma resposta ao seu pedido, quando ele diz que não é necessário ninguém fazer um... Não, essa não é uma resposta. A resposta, quando se nós lidamos com um órgão do Estado, nós lidamos com uma instituição pública, a resposta é por escrito. A resposta é fundamentada na lei. A resposta não é uma resposta política. A resposta não é uma resposta circunstancial. A resposta não é uma resposta que se dá num discurso de circunstância. Então a resposta ainda não foi dada. Portanto, ainda não respondeu à questão que nós colocamos. E nós ainda estamos à espera dessa resposta. Foi solicitado a fazer parte da cerimónia. O partido já foi convidado? Eu estive na cerimónia como membro do Conselho de Estado. Muito obrigado. Então nós estivemos aqui em direto a partir da página oficial do Venâncio Mondlane. Um forte abraço para todos. Um beijo. E aí, tchau! Deixa o tripé aí. Vamos fazer um...